Olá, paz e bem para o teu coração, para a tua vida e para o teu espírito. Tema de hoje, igreja e fé, por quê? Bom, o que precisamos entender, antes de mais nada, é que a fé, de que todos se propõem como cristãos, é a que se apresenta no Senhor Jesus Cristo, ressuscitado, como o Senhor da nossa vida. Pois na cruz, Ele se deu por nós, e lá na cruz nos deu como graça o perdão. Como Cristo ressuscitado mostrou para todos nós cristãos que Ele é o Senhor da morte e o Senhor da vida, dando a nós esta forte mensagem como o centro e ponto forte, e coloca como o ponto forte e sinal para nós ligar aos céus Pedro, como pedra que fundamenta a sua igreja. Hoje nós cristãos tomamos posse que uma das pontes fortes na qual buscamos e nos firmamos a nossa fé na Igreja aprisco porta do céu, e a Igreja Católica e a Sagrada Tradição Apostólica, iniciada em Pedro como líder dos apóstolos. Esta mesma Igreja, enriquecida pelos sinais sagrados recebidos dos apóstolos, os quais transmitiram com fé e ardor tudo o que receberam de Jesus Cristo, o Senhor. Por isso, é pobre a mentalidade que possa imaginar que todas as tradições são humanas, pois esta nossa fé, tem como referência que complementa a salvação das almas. Por isso que estes pontos fundamentais são para nós cristãos que professamos a fé como fundamento da esperança que nos dá coragem para que possamos levantar os olhos aos céus, crer no Cristo Jesus ressuscitado, sentado à direita de Deus Pai, e agirmos na fé, coragem nas perseguições, sejam elas grandes ou pequenas, ou por piores que possam ser, entendendo cada um de nós o que nos aponta Jesus através da igreja, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, o princípio e o fim. Mas, mais do que isso, a vida para toda a humanidade, isso é, os que nele crê. É também por isso que o coração de todos que transmite a mensagem do Cristo ressuscitado, que com ardor observa a tradição e o magistério da Igreja, torna-se um apelo para que todos possam compreender os acontecimentos e possam ter sabedoria para viver no meio do mundo em que todos nós vivemos. Não é mesmo? Sabe, Isa? Veja, tudo isso explica o porquê a sagrada tradição, não é? E a Sagrada Escritura estão interligadas, pois tanto uma quanto a outra, não é? Tem o mesmo DNA, isto é, a mesma origem, que é o divino. Daí o porquê, veja bem, Isa, que a fé que crê é também a fé na doutrina, nas verdades cristãs, que também, nos aponta os dogmas, que as verdades reveladas pelo Criador. Por isso, este dom da fé carismático é doutrinal, não é? Isto é, especial, pois nos impulsiona a uma virtude sobrenatural cristã, não é? Que nos leva a crer em Deus e nas suas revelações, não é? Chamadas também da fé doutrinária, que lindo, né? Que vem das revelações divinas. Por isto que enfatiza Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 1, verso 16 e 17. Esta fé sobrenatural, diz ele, cristã, com efeito, não me envergonho do Evangelho, pois ele é a força divina de Deus para a salvação de todos que crê. Diz ele ainda, porque, veja, nele se revela a justiça de Deus que obtém, pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Querido, por isso, esta fé nos carismas, não é? Baseia-se na doutrina que é presenteado aos que vivem nela. Olhemos então esses 3 pontos que fala a igreja: fé por 3 janelas. A fé crente
e potente que crê em Deus, não é? Nas suas verdades. Fé que salva e fé na doutrina. Aí você também, veja, vem também a fé que confia, potencializada na bondade e misericórdia de Deus, não é? Que além de ser o Criador, Ele nos ama. Vem ainda para nós a fé que espera no mover de Deus, não é? Com uma fé viva, isto é, não é? De expectativa. Pode também ser vista, não é? Com uma fé nos carismas, que nos move a crer também no mover de Deus certo e poderoso. Daí você observa, não é? Que nas mesmas janelas visuais que olhamos, veja, na mesma direção, veremos 3 pontos distintos, não é? Que se unem em um, pois esses carismas, não é? Veja, expectante da fé é a fé da confiança, fé na doutrina, a que crê no poder de Deus, não é? E no seu amor, testemunhado no seu Filho Jesus Cristo. Por isso que Paulo enfatiza na carta aos Romanos, no capítulo 10, versos 14, quando diz ele: porém, como invocarão aqueles que não têm fé? E como crerão aqueles de quem não ouvirão falar? E como ouvirão falar se não houver quem pregue? Diz Paulo ainda, não é? Dá uma posição, uma fé iluminada, dizendo na carta aos Colossenses, no capítulo 2, verso de 2 a 3, quando ele diz: tudo sofro para que os seus corações sejam reconfortados e que, estreitamente unidos pela caridade, sejam enriquecidos de uma plenitude de inteligência, não é? Para conhecerem os mistérios de Deus, isto é, Cristo. Que lindo! Não é? E quando Paulo fala desta união, ele esclarece na carta 1 Coríntios, no capítulo 14, verso 33, quando ele diz: porquanto Deus não é um Deus de confusão, mas de paz. Não é? Para que entendamos que Deus não é um Deus, veja, de desordem, desentendimento e de engano, mas um Deus de paz. Por isso, a vida cristã é vivida na fé, porque é nela que chegamos às verdades de Deus na sua igreja. Sem ela, não agradamos a Deus, pois não chegamos a Ele sem a fé. Por isso, meus queridos, veja, é no nosso testemunho de cristão, igreja, que atestamos a nossa fé, como Paulo enfatiza, não é? Na carta aos Efésios, no capítulo 2, de 4 a 10, quando ele diz: mas Deus, que é rico em misericórdia, impulsionado pelo grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos em consequência dos nossos pecados, não é? Nos deu a vida juntamente com Cristo, e é por graça que foste salvo. Juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos céus com os seus pelos séculos futuros. A imensidão da riqueza da sua graça, pela bondade que tem para conosco em Jesus Cristo. Porque é gratuitamente que fostes salvos, mediante a fé. Não é? Isso não provém de vossos méritos, mas é puro dom de Deus. Não provém das obras, para que ninguém se glorie. Somos obras suas, criados em Jesus Cristo, para as boas ações que Deus de antemão preparou para que nós praticássemos. Veja que lindo, não é? Chama-nos a sermos esta igreja que se reúne na fé, não é? Veja que interessante nesta lista de amor. Portanto, é maravilhoso ver essa tradição oral que Paulo diz também na segunda carta de Timóteo, no capítulo 2, versos 2, quando diz Paulo aqui, no versos 2: o que de mim ouvistes, na presença de muitos testemunha, confia os homens fiéis, que por suas vezes sejam capazes de instruir aos outros. Que lindo quando Paulo deixa essa potente voz, quando ele diz: o que de mim ouvistes. Não é? É maravilhoso ver isto,
não é? Veja, se ele diz, ouviste de mim, daí como podemos desprezar, né, o valor das palavras, das verdades de fé, através da igreja que milita nos tempos em que estamos? Não é? Veja, pela fé, este dom dado por Deus a nós, chamando-nos a testemunhar com a nossa vida, nesse testemunho, ter a graça da sua companhia conosco. Por isso, para os cristãos de fé, não é? Veja, ou da fé, todos eles irão entender com clareza o porquê é chamada a igreja Porta do Céu. Veja que é em Pedro que ele afirma a sua igreja. Pedro, tu és pedra, sobre ti edificarei a minha igreja. E ele deixa claro isso no livro de João, não é? No Evangelho de João, capítulo 10, de 1 a 3, quando ele diz, em verdade vos digo, quem não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas por outra parte, é ladrão e salteador. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz às pastagens. Que lindo! Ele deixa claro aqui em João. Logo, queridos, uma vez eu, você, nós, né, na igreja, amando, respeitando, ouvindo e obedecendo, professamos a nossa fé no pastor, que é a porta desta igreja. E uma vez eu, você, nós, nesta igreja, com fé, aguardamos a manifestação gloriosa de Deus nas nossas vidas. Por isso te chamo neste vídeo hoje, com muito carinho, né, a não se deixar seduzir ou deixar-se conduzir pelos rudimentos do mundo, mas pelo Espírito Santo de Deus que salva. Um beijo no teu coração, fica com muita paz e até o próximo.